Feliz Ano Novo, primeira quinta-feira do ano, dia 2 de janeiro, comecinho do comecinho mesmo. Feliz Ano Novo para todo mundo. Que esse ano seja de bênçãos, de boas oportunidades, de boas escolhas. E eu também quero agradecer, claro, todas as mensagens, os comentários, os compartilhamentos do programa agora de dezembro, que foi ótimo. Então, se você gosta, se você está gostando de seguir a gente, nosso assunto te interessa, aproveita e já se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de todos os episódios e de todas as postagens. E vamos começar o ano com ninguém menos do que o Rodolfo Lopes, o Terra Astral, que olha para o céu do dia e olha também para o céu do ano. Na entrevista de hoje, eu tô aqui com meu amigo Rodolfo Lopes, do Terra Astral Astrologia. Então, olha pro céu do ano! Ah! Boa! Oi! Me conte tudo, não me esconda nada. Eu fiz um monte de coisa aqui, mas eu quero te ouvir primeiro. Eu adoro tudo que você fala. Obrigado. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela confiança, pela parceria. É muito legal te acompanhar também. Para mim é uma honra mesmo. E temos aí, né, um ano que tá puxando coisas de 2024 ainda, a reboque, mas preparando um caminho bem pavimentado, com alguns buraquinhos para 2026 também. O que mais te chamou a atenção, assim, em 2025? Muitas mudanças de planetas para signos que alguns representam uma espécie de ensaio do que a gente vai ter já em 2026, assim como a gente teve em 2023 também com Plutão em Aquário. A gente tem 5 grandes mudanças, se a gente puder falar assim no todo, mas com 2 planetas que vão entrar num signo e voltar, e vão fazer esse movimento juntos. Quase juntos, praticamente. E depois um que muda também e volta para poder fechar também seus assuntos. E aí a gente vai para 2026. Mas a gente tem uma mudança de alguns focos. Que a princípio a gente já está falando desses focos, Adriana, há muito tempo. Mas a responsabilidade está sendo chamada agora em termos coletivos mesmo. E assim, se você fosse fazer algumas previsões assim mais objetivas, por exemplo, Mãe Natureza, segue água e gelo para você? Porque para mim segue água e gelo. Ou Olha, você acha que vem... Sim, porque a gente vai dessas mudanças, a gente tem Urano mudando de signo. Ele tá num signo de água, ele tá em Peixes, mas ele vai entrar em Áries, vai ficar em Áries um pouco e volta. Então um pouco de incêndio aí também, né? Fogo. Pode ter incêndio, até porque Áries é um signo de fogo, mas principalmente é uma espécie de aceleração dos eventos climáticos. Porque além de a gente ter essa entrada de Netuno em Áries, Saturno vai entrar em Áries, mas Urano vai entrar em Gêmeos, e Urano é um signo de ar. Perdão, Gêmeos é um signo de ar. Urano traz o imprevisto, Urano traz aceleração, e ele rege Aquário, que é outro signo de ar, onde está já Plutão. Então, quando faz esse raciocínio, as questões climáticas elas podem chamar mais atenção ainda do que a gente já está vendo. É isso, eu também achei. E uma espécie... E também ter que preocupar realmente com as águas. Já pensando para daqui, por exemplo, 20 anos, que não é o foco de agora, mas sempre quando a gente tem um planeta num signo, ele vai preparando também o campo para o que vai acontecer no outro signo. E assim como Plutão está em Aquário, ele vai entrar em Peixes lá para 2044, 45, a gente vai ter mais questões de água para pensar que já estão chamando a responsabilidade agora com Saturno em Peixes. E agora vai para um signo de fogo, Saturno, depois Netuno está entrando também. Incêndios florestais a gente pode pegar, e isso não está só nesse movimento. Quando a gente olha para o mapa do ingresso do Sol, que é do Sol em Áries, no ponto vernal,
O Sol tá lá, ele vai entrar em Áries e já tem Mercúrio, já tem Vênus nesse signo. É um signo que também vai estar movimentado para inaugurar esse ano novo astrológico. E na astrologia a gente considera isso como grande start. Não que janeiro, fevereiro, março também não sejam parte desse ano novo civil. Mas a gente tem essa entrada, né? Essa reativação de um novo ciclo. E com essa concentração de planetas num signo de fogo, a gente vai ter, sim, algumas questões ligadas a incêndios, mas muito mais até, Adriana, aquela impulsividade destacada, Ariana, o senso de protagonismo, o senso de empreendedorismo, e a impulsividade pode vir junto. A agressividade pode vir junto. É, muita trombada, né? Esse negócio do eu quero, eu posso, tava falando isso hoje. Eu quero, eu posso é muito bom, porque a gente gente usa o motor de arranque para avançar, mas vai ter muita trombada, porque eu quero, eu posso, a pessoa atropela, vai na frente de quem for e não pisa no freio, né? E vem cobrança. Fica a impulsividade, fica esse start de movimento. Olha, para quem quiser empreender, seria muito mais legal, por exemplo, pensar, planejar, porque beleza, o Sol está entrando em Áries, com mais signos em Áries, que já dá esse boom, mas no caso da Vênus, por exemplo, ela não está num signo lá muito confortável. Aquela sensação de independência pode ser um pouco mais exacerbada e junto com impaciência. E assim como você falou, vou dar trombada, vou meter o pé na mão, os pés pelas mãos. E essa entrada acontece junto de Saturno e Netuno também, eles estão próximos do Sol. E isso pode dar confusão, pode dar inspiração também, bastante. Conseguir ter insights legais, ter ideias para empreender, ideias de novos começos, de coisas que vão fazer a gente querer ser independente, mas pensa no longo prazo. Primeiro, para poder tomar cuidado com alguns devaneios. E com Saturno a gente sabe que tem cobrança. É muito a vontade de fazer, mas nem tanto o ato. O regente de Áries nessa entrada está em Câncer, né? Marte ele está em Câncer ainda na entrada. Então eu primeiro estou querendo conservar o que é meu, estou querendo proteger o que é meu. É uma energia de ação mais introspectiva, mais emocional. E quando a gente vê outros movimentos maiores, isso pode descambar na confusão, na imprecisão, e as decisões, de repente, elas não tenham tudo que a gente quer. A gente vai estar com muita expectativa. A Lua vai estar em Sagitário nessa entrada, mas ela vai estar oposta a Júpiter. Então é muita ideia ainda. Júpiter em Gêmeos, que também não é o lugar mais confortável para ele. Ele está querendo diversificar muita coisa. Isso é bacana, sim, mas é preciso filtrar. Se tiver impulsividade, eu não consigo filtrar. Eu posso não só meter os pés pelas mãos, como também querer passar por cima de todo mundo. E a expectativa de que aquilo dê certo, de fazer e acontecer, que nem você disse, está presente no mapa do ingresso do Sol também. A gente pode desperdiçar oportunidades. O mundo como um todo. É isso que eu estava falando agora. Porque tem 2 arcanos no 2025. É o 2025, que dá 9, que é a prudência. Mas tem o 2025 somado a cada mês do ano, que dá o 6. Então, encruzilhada e prudência. Encruzilhada. É isso que você está me dizendo. Você está me dizendo na sua língua o que eu estava dizendo na minha. Né? Isso. Que a gente vai ter muita escolha, muita oportunidade, muita encruzilhada, mas para e escolhe, não vai. É exatamente isso. Escolha primeiro. Uma coisa bem interessante para a gente poder... Que o legal da gente saber isso, né, não é simplesmente ficar numa visão catastrofista, nem nada. Não. É a gente poder utilizar ao nosso favor. Então, sabendo que a gente tem um cenário que pode levar a algumas questões de imprudência, eu posso evitá-las. Claro. Eu tô aqui, eu sei que vai cair uma bola em cima de mim. Não, eu saio. Claro, o planeta não pensa, né? O aspecto não pensa. Quem pensa é você, né? Você sabe. Claro. Agora, e as comunicações, os streamings, que a gente estava conversando um pouco antes de gravar?
Como é que você vê isso? Porque eu vou te falar um negócio antes. Essa questão que tá dando lá nos Estados Unidos com aquele Sean Combs, aquele Puff Daddy, sei lá como é que chama ele. Eu tenho pra mim, eu não sei se você já viu isso, mas eu tenho pra mim que, assim, vai sair tanta coisa, tanta porcaria, tanta coisa daí. Eu tenho a impressão que, assim, os nossos ídolos não serão mais, o que a gente via não é mais, o que a gente acreditava não é mais. Um submundo saindo debaixo das galerias mesmo, uma podridão. Eu tenho a sensação de que isso vai ser um marco. Esse julgamento, as descobertas, o que vier a público, né? Porque não sei se tudo virá a público. Mas, assim, muitas coisas virão e eu acho que muitas imagens, muitas dessas pessoas, vão rolar precipícios aí. Eu tenho essa impressão. Olha, existe um clima de decepção que fica mais marcado pra gente a partir de fevereiro. E isso vai se arrastar até lá para julho, agosto de 2026. E essa decepção ela pode tomar um tom bem generalizado. A gente tem uma situaçãozinha no céu que é semelhante com o que aconteceu entre 89, 90. E o mundo passou por uma série de mudanças que foram fruto de coisas que solaparam. Exemplo, o fim da União Soviética. A queda do Muro de Berlim. Aqui no Brasil nós tivemos nossas primeiras eleições depois de um período de um regime político mais fechado. O desenvolvimento de tudo isso não foi tão gostoso, porque houve decepções. E também as grandes mudanças vieram por decepções, porque a gente tem uma espécie de diluição de estruturas, assim como você falou. A gente tem Netuno e Saturno juntos. Então, por um lado, a gente tem um fortalecimento de uma postura mais conservadora, possivelmente, até pela sensação de falta de referência, mas uma espécie de solapamento de estruturas. A gente pode conviver muito com isso. E a gente, misturado com esse momento, uma coisa parecida com o que pode começar já. A guerra civil nos Estados Unidos. Uma guerra de separação. O céu da guerra da secessão tá aí de Exatamente. novo. Exatamente. Tá bem o céu da Revolução Francesa também, né? Que era pescoço e guilhotina. Revolução Americana, Revolução Francesa, Guerra de Secessão. É um momento em que essas coisas vão ficando muito semelhantes. E também o fim da Segunda Guerra Mundial para poder coroar tudo com uma cerejinha bonitinha nesse bolo. Mas o fim da Segunda Guerra Mundial eu vi mais com o avanço da tecnologia, com a chegada da bomba atômica. Urânio em Gêmeos. Que foi quando aconteceu a bomba atômica. E aí eu tô imaginando que esses conflitos, esses barris de pólvora que estão aí, Israel, Gaza, Síria, Líbano, Irã, o Oriente Médio Rússia, me chama muito atenção. Rússia, Ucrânia. Até nessa virada nem agora, né, que a gente passou, né, para 2025. Mas essa virada de 2025 para 2026 que a gente vai experimentar no fim do ano, eu olharia com muita cautela o que acontece ali no Oriente Médio. Olhando aqui algumas coisinhas de algumas técnicas, ali tá me chamando bastante atenção nesse período pra gente ficar esperto. Agora, pegando assim o início do ano mesmo, com a entrada do Sol em Aquário, porque isso vai ativar Plutão em Aquário, que entrou no final de 2024. Entrou bem no dia do meu aniversário, olha só. Parabéns, isso entrou aí, transformações. Comigo. Vamos nos fortalecer da coisa e começar coisas novas, abandonando o que precisa ser abandonado. Isso é um grande botar recado. O lixo lá fora que eu vou te contar. Pois é. Mas é legal passar por esses refreshes aí plutonianos que empodera a gente. Isso é gostoso. Mas olhando com isso também, agora assim, o finalzinho de janeiro, quando o Sol entrar em Aquário, a gente pode ter um período mais turbulentozinho, com algumas coisas aí, esses esqueletos vindo à tona, né, saindo das gavetas. Eu não descarto que isso... Sempre que o Sol encontra Plutão, a gente tem algum período de revelações, e ainda Plutão está se opondo a Marte.
E isso atiça conflitos. É. A gente está carregando isso desde 2024. E a gente vai continuar vendo esses dois também em oposição ao longo de 2025. Por isso que eu acho que esse período aí, ó, a entrada do Sol em Áries mesmo, em pegando março até maio, pode ser um período tenso. Talvez a gente tenha que cuidar bem da saúde também, porque a gente tem algumas retomadas de assuntos da pandemia. Calma, não estou falando de pandemia, não se trata disso. Mas a gente tem que tomar cuidado com a saúde, a gente não pode desprezar cuidados de higiene, a gente não pode perder o senso de coletividade, de participação. Quando todo mundo está bem, eu também estou bem. Esse é um pensamento legal para a gente carregar para 2025. É claro, se cuidar da sua preservação, se preservar, mas entender que todo mundo tem direito a essa preservação e que eu sou responsável pelo todo. Eu faço a minha parte. Esse é um toque para os próximos 20 anos e 2025 tá pegando. Então entrou ali em maio, vamos ficar também alertas. Assim como a economia. A gente tem uma tendência grande de desperdício. Aqui no inflação. Brasil, temos. A gente está ainda, né, Adriana, agora no início de 2025, com a influência de uma quadratura chata de Júpiter-Saturno, e ela se desenvolve de novo também a partir de maio. De maio até julho, a gente tem um período aí de recessão, de inflação, que se soma também a esse clima de decepção. A economia pode ser uma fonte de decepção também, que ela costuma ser mesmo, né? E até quando eu falo para meus alunos que eu também sou professor, uma crise econômica leva a uma crise social, e isso leva a uma crise política. Composições que a gente tem também no céu, que a gente falou agora mesmo, que representaram momentos de tensão e conflito. Mas é interessante observar com bastante carinho as coisas que são gestadas nesse momento. Seja para o bem, seja para o mal. Para a gente poder escolher muito bem, que é um grande recado do ingresso do Sol em Áries em 2025. Afrouxe as resistências e se fortaleça. Para você conquistar a sua autonomia e ir adiante. Então é um ano que a gente consegue, melhor, tem oportunidade para poder fazer esse acerto. Em relação ao meio ambiente, a gente começa a ter uns movimentos de muita confusão também, mas a gente pode ter uma retomada das discussões, pensando em soluções mais práticas, né? Assim, signos, eles são mudos, eles não são bons, eles não são maus. E mesmo Netuno seja um complicadorzinho, quando ele teve em Áries, foi um momento, por exemplo, de começar a discutir questões ambientais. E isso a gente está falando de muitos anos atrás, né? Foi 1861, 1865, em que surgiram pesquisas, por exemplo, a respeito dos efeitos da queima de combustíveis fósseis. Então, o risco de queimadas aparece, o risco de problemas vem, mas tem uma reação, ou a possibilidade dela. Até com Plutão em Aquário, que também instiga a mobilização popular, polariza bastante, né? A gente vê resistências acontecendo também, mas a gente pode ver uma mobilização disso. É a mesma posição em que a Cruz Vermelha foi criada, em que a gente tem as convenções de Genebra começando, pensando nos direitos de prisioneiros de guerra. Sim. E olha como é que está o mundo cheio de guerra, com atrocidades e atrocidades sendo denunciadas. Mas isso eu também estava falando. Algumas minorias, o LGBTQIA+, os negros, os índios, as mulheres, o etarismo, o feminicídio, né? Eu acho que essas pessoas, esses grupos de pessoas vão conseguir alguma voz, algum avanço. Agora, eles vão gritar. Vão aparecer mais. Porque tem pressão em cima de minoria, sim. Mas essa é uma coisa muito de Plutão em Aquário, né? Mas eu acho que eles vão gritar, mas eu acho que o povo agora vai ter que fazer alguma coisa. Porque antes gritava e ninguém fazia nada. Agora,
vão ser chamados ali, ó, vai ter que dar jeito, vai ter que dar um lugar ali. Isso é uma coisa interessante pensar no problema que os nichos representam, quando você tem muita pulverização. Uma coisa que aconteceu em outros momentos de Plutão em Aquário, que é, assim, a gente não precisa repetir esse padrão, a história não é obrigada a se repetir. O céu também não é o mesmo desses momentos. Mas há essa pulverização de cada um querer olhar muito só para o seu, beirando aí o egoísmo, né? E esquecer do outro. Existe essa tendência. Mas, quando a gente tem várias bolhas separadas, se elas se tocarem que juntas podem fazer alguma coisa, a gente tem esses gritos ganhando mais força. A gente teve exemplos disso no final de 2024. Nós tivemos aí, que para mim foi a cara de Plutão em Aquário. Justamente o pessoal enfrentando resistências conservadoras e prejudiciais. Como aconteceu na Nova Zelândia, em que os parlamentares dançaram o haka quando quiseram passar um projeto de lei que acabava, né, com os direitos dos Maori. E não, os deputados Maori não deixaram passar a proposta. Uma tentativa de golpe de Estado na Coreia do Sul. Porque Porque o líder do país achou, olha, eu tô com baixa aprovação, lei marcial. Não, peraí, nós demoramos para conquistar um ambiente democrático. Não, recuou. Nós estamos vendo líderes recuando também. E o compartilhamento de poder que vai começar a aparecer não agora, mas daqui a pouco como consequência, né? Essa é uma coisa que não é só 2025, não é 26 e 27 adiante, e a gente precisa prestar atenção nisso. Que aqueles líderes centrais, eles não funcionam tão bem sozinhos. Nada, que nem a gente estava conversando, olha, as grandes celebridades, que a gente via todo mundo vendo a mesma coisa, né? Com Urano em Gêmeos, a gente não vai ver tanto isso, é muita a vibe dos podcasts, com cada um olhando o seu nicho, conhecendo suas personalidades, mas tem que tomar um cuidado nas lideranças que, para mim, essa aproximaçãozinha do Sol com Netuno, além de dar devaneio e ilusão, porque o Sol representa lideranças, representa presidentes, isso dá imprecisão. Com Netuno entrando em Áries, tem um risco sim de que algumas decisões, até militares, sejam tomadas por muita inspiração, sabe? Aquele espírito messiânico. Saturno e Urano e Netuno também fortalecem essa coisa do grande salvador, que não dá certo. Não. Tem às vezes, de umas tendências de loucura. E não é da agora. A gente tá vendo vários líderes aí cometendo uns atos meio complicados. E isso já tá ficando mais evidente. O fato é, reações vão acontecer. A gente vai ter que ter também paciência, bom senso e estratégia para que isso dê certo, para que a gente consiga cobrar o que a gente precisa cobrar sem se encantar demais. Porque, além das minorias, que a gente já está vendo, e é uma marca que tem também para 2025, imigrantes, refugiados, a gente vai ver também, porque todos os nichos vão estar de alguma forma em ebulição. Mas não tem o fortalecimento das fronteiras? Como é que essas imigrações... Tem patriotismo. Pois é. Por isso que os imigrantes, eu acho que vão ser uma pauta forte para 2025. Júpiter é o grande benéfico, é gente boa, é um planeta que o pessoal fala bem, mas ele tem um lado sem noção. E o lado dele legal aí, evidente, é a expansão, e ele vai sair de Gêmeos e vai entrar em Câncer agora em junho de 2025, que é um signo onde ele tá, que a gente fala, exaltado. As características dele estão bombando. E Câncer, além de representar maternidade, representar emoções... País, terra, né? Representa território, representa o valor das minhas origens. Então, o fortalecimento do nacionalismo, do patriotismo, o que pode ser bom, eu olhar para as minhas origens, olhar para o meu lugar de origem e começar a valorizar e ver o que tem de bom. Mas se isso descamba para o ufanismo, já que Júpiter é bem exagerado, isso pode dar mais corda ainda para resistências nesses conflitos todos pelos quais a gente está passando. Eu não sei, assim, eu não falo do acontecimento de uma terceira guerra mundial,
isso seria muito catastrofista, Também embora acho tenha que um não. autor... Também acho que não. Mas acho que vai ter um chega pra lá de um aqui, outro dali. Vai ter conflito. Eles vão brigar. Não vai... Conflitos vão haver. Mas eu não vejo assim... o envolvimento numa guerra grande, porque isso não é interessante financeiramente, economicamente. Isso não é tão interessante. Agora, a gente tem que tomar cuidado. Ataques cibernéticos. Isso direto. Março, abril, maio. Isso pode vir com tudo nessa época. No início do ano, ou também agora, no início de 2025, a gente pode ter contato também com isso. E cada vez mais sofisticados, né? Porque tem uns que você já sabe, que você já tira, mas o negócio tá começando a ficar mais sofisticado mesmo, né? Olha, olhando no mapa do ingresso, né? A Lua em Sagitário, que é otimista pra caramba, mas Sagitário também expande, ele é regido por Júpiter. Claro. E vai estar sendo oposta pelo regente do planeta, do signo, estando em Gêmeos ainda, na entrada do Sol, que não é um signo onde Júpiter está confortável. Então, tudo que for relacionado à comunicação, tecnologias digitais, está superlativizado, está exacerbado. Isso mexe com as nossas expectativas também de melhoria. A gente tem que saber tomar cuidado, baixar a bola, até para não ser alvo desses golpes. Fake news disparado. Direto, vai ser um tal de... Disparado, com Urano depois entrando em Gêmeos, então, que aí com a tecnologia sendo mais usada a favor disso, é um assunto para a gente ficar esperto, porque também para a gente poder cair, porque a gente vai estar com um sentimento forte, emoção forte, né, com Júpiter depois entrando em Câncer, com um clima de decepção possível, vendo autoridades sendo questionadas. É fácil numa dessa, Adriana, a gente ceder a um discurso simplista, a uma solução miraculosa, ao perigo desses grandes salvadores, desses messias que tem em 2025. A solução é a mais rápida, a mais possível, a mais caótica, e a gente pode ser levado para isso achando, nossa, eu estou fazendo isso porque Deus quer. Porque é a missão que eu tenho, essa pessoa tem uma missão divina. E, às vezes, esse comportamento, assim, que é explosivo, agressivo, é só para poder não ser descoberto. Isso pode ser muito perigoso nesse clima também, de apostar as fichas nessas pessoas. Não, isso eu também acho. Eu acho que vão aparecer pessoas, sei lá da onde, sei lá de quê, indo para sei lá, sabe? Isso eu acho perigoso. E o mapa do Brasil tem um pouco isso também pior, né? Porque o mapa do Brasil acredita em Salvador da Pátria. Enquanto nós estamos aí com o Júpiter passando em Gêmeos, ele está ativando uma parte do mapa do Brasil que, assim, num primeiro ponto é muito legal, porque fala da nossa miscigenação, fala dos nossos povos originários, da nossa cultura, da nossa espiritualidade também, que é uma conjunção de Júpiter com a Lua. E tá bem no fundo do céu do Brasil, aliás, na casa 4, que tem a ver com o nosso território, com as nossas origens também. E Júpiter tá expandindo tudo isso. Mas a gente não tem só isso no nosso mapa, a gente tem outras coisas pegando. Quando eu falo até de desperdício, essa é uma coisa que me preocupa no mapa do Brasil. Porque a gente pode até ter, de repente, descobertas ou parcerias interessantes para recursos naturais. De achar uma coisa bacana, de tentar lançar uma coisa, mas aí a gente superlativiza essa notícia e não administra bem esse recurso. Deixa passar uma oportunidade, ou então acontecem acidentes que estão marcados até assim no nosso mapa, que pode... estouro de barragem, por exemplo, ou porque seja um momento interessante que a gente tem no mapa do Brasil de tentar saudar alguns pontos da nossa história. Isso está acontecendo. Não seria propriamente fazer as pazes com o passado, porque é justamente para não acontecer o que aconteceu, de a gente querer esconder, né, de ignorar as nossas podreirinhas. A gente está no momento em que a gente poderia sim fazer algumas coisas
para saldar esses problemas, essas dívidas históricas, mas a gente também está sujeito a essa impulsividade, a essa necessidade de autonomia, de protagonismo. Uma coisa também que me preocupa muito assim no mapa do Brasil são não necessariamente golpes de Estado, mas tentativas de boicotes. A gente está no momento aí que para o nosso governo a gente precisa ter muita responsabilidade com o nosso papel de cidadão, para não poder complicar as coisas. Saber ponderar o que é bonitinho e o que não é bonitinho. Greve, passeata, essas coisas, você acha? Isso em termos mundiais. Pois é. E não só de uma parte do espectro ideológico. Isso não. Eu também a gente achei vê isso um mais pouco generalizado. Isso. Mas eu tomaria, assim, eu ficaria alerta com algumas questões políticas de apoio ao governo. Acho que isso está complicado assim no mapa do Brasil. Eu me lembro que o ano passado você disse que até o presidente da República esse ano de 2025 estaria mais vulnerável, né? Ele continua. Continua. Você me disse que esse 2025 ia ser mais difícil para ele, né? E eu acho que ele está agora no momento mais sério. Sim. Ele precisa ter, assim, quando eu peguei o mapa da posse, né, lá atrás, eu até vi muita gente falando, nossa, vai estar bombando, vai estar muito bem. Eu falei, cara, não. Isso aqui tá pedindo dele nada mais, nada menos do que a perfeição. E a gente sabe que isso é impossível. E esse ano pode ser um ano bem complicadinho, sim. Da conta chegar um pouco, né? A conta chega, as alianças talvez não se mostrem tão eficientes. Não se sustentem, né? Ainda no início do ano, agora, a gente vai ter aí até março algumas coisas ligadas a essas questões políticas que podem chocar bastante. A gente pode ter um relacionamento muito difícil com os nossos países vizinhos. Sim. Mas a gente sendo muito visado internacionalmente também. E tem que tomar cuidado com a projeção que a gente tem, porque essa oposição da Lua com Júpiter está acontecendo em setor de transportes aqui no Brasil e também afetando questões internacionais. Então pode ser eu falei várias vezes essa palavra aqui, né? Essa superlativização, né, da expectativa. Um exagero, uma coisa de que quando você vai ver não é nada daquilo. E não é. Que a gente está no momento mundial, sim, até 2026, desse solapamento de autoridades. Um país que eu acho que a gente vai ter que olhar também, que vão acontecer coisas. Rússia. Esse movimento pelo qual a gente está passando, ele está muito ligado à história da Rússia. A união desses dois planetas, Saturno e Netuno, está presente no mapa da fundação de São Petersburgo, que foi capital da Rússia, capital do Império Russo. Aconteceu durante a Revolução Russa, durante a Primeira Guerra Mundial. E levou ao fim do czarismo. Está associado à morte do Stalin. Está associado ao fim da União Soviética e início da atual Rússia. O atual presidente da Rússia tem esses dois planetas juntos no mapa dele. Eu não vejo um cenário muito tranquilo para o presidente da Rússia e para a Rússia em termos de liderança. Eu também não vi, não. O que eu fiquei achando, e aí é achismo, óbvio, né? Que assim, ele tem um esquema tão fechado, mas eu acho que alguém pode furar esse esquema e pegar ele. Eu fiquei achando uma coisa... Tá vulnerável. Eu achei que ele estaria vulnerável, assim, com alguém furando a bolha dele. Pode pegar. Eu achei um pouco isso também. Podem vir questões de saúde, podem vir críticas. Por mais que às vezes a gente tenha esse esquema fechado e repressor, a gente não vamos esquecer. Plutão em Aquário, ele é uma coisa que aumenta a desigualdade. A gente tem aspectos que estão mexendo na economia. Isso aumenta ainda mais a desilusão que está anunciada pra gente. Até quando a gente achava que tem organizações muito fortes, a gente vê na história que não. Que uma hora acaba. E olha, Adriana, esse céu que a gente tem, ele tá com um ar de queda de impérios. Pois é, mas isso é bom, eu acho. Não sei, eu acho bom. É porque isso custa vidas, isso custa
dinheiro, a gente isso tem que custa pensar recurso, nisso. isso custa muita coisa, né? Mas voltando à Revolução Francesa, era a guilhotina e o pescoço, porque o povo não queria mais viver daquele jeito. Os reis e tudo mais, aquela confusão toda, eu acho que de novo acontece. E a Rússia, ela tem um pouco, pela figura do atual presidente, né? Não só a Rússia, a gente tem vários líderes aí muito centralizadores, claro, autoritários. Que sim. Claro que sim. Não dá pra gente bater que todos eles vão cair, não se trata disso, Não, né? também acho que não, mas eu acho que um ou outro vai perder a majestade, eu acho também. Questionamento, sim. Se tem uma coisa que eu bato muito em Plutão em Aquário, questionamento de paradigmas. Gestação de paradigmas. São momentos, sim, que a gente tem na humanidade de crescimento de ideias, de coisas. A gente retoma também ideias que vieram de Plutão em Aquário em outros momentos. A gente está dentro de um ciclo de 200 anos que também mexe muito com ideias, com a ciência, com as artes. Tá tudo caminhando para isso. A gente vai ver muita coisa, tecnologia avançando, etc. Mas sempre que a gente teve isso, a galera de um grupo dominante não considerava as necessidades básicas. É isso que o povo às vezes esquece muito. Pois é. Empolga com a ideia e não olha para o básico. Vamos lá, como é que a gente vai comer? Esse também é um problema quando a gente vê aparecendo líderes messiânicos. Como é que vai passar o frio, o auge do inverno deles, com que recursos? Se eles estão segurando o petróleo, não sei o quê, PPP do mundo inteiro. Exato. Como que a gente lida com isso? Porque quem tem fome tem pressa. E aí se engata, né, numa ideia muito rápida, salvadora, que depois não tem. Não segura, né? Eu acho isso a gente vê também. muito. A Revolução Francesa foi isso. Foi isso. Olha o que aconteceu também. Porque a Revolução Francesa o pessoal adora falar que é muito bonito, mas esquece que passar por aquilo não é gostoso. E que a gente teve em Napoleão um negócio que voltou para a centralização. Também ele foi derrotado, deixou o rastro de mudança. Mas não foi assim. Não. Custou muita vida, custou muita coisa. Foi caótico. Isso eu também acho. Houve resistências também. A gente vai ter isso naturalmente trazido agora para nosso momento, para nossa tecnologia, para os avanços e para tudo que a gente tem, né? Vai trazer isso para agora. Agora, para mim, a ciência e a medicina vão dar um show em termos de regeneração. Alzheimer, vacina, Parkinson, demência, câncer. Outro dia eu vi o negócio da cegueira. Os próximos anos são promissores, sim, em avanços médicos. Eu acho que agora já vai ter alguma coisa, assim, focos mais um pouco do que de esperança, mas já coisas, assim, possíveis, né? Mais eu gosto acessíveis. muito de maio pra frente também para isso. A gente tem os momentos mais, digamos, depressores nisso, né? Mais tristinhos. Mas eu acho bem interessante o que a gente tem. Indo para o último trimestre do ano, ele é tenso, sim. Ele tem as suas tensões. Ele não é as mil maravilhas. Mas a gente tem ali o último trimestre de 2025 com mais possibilidades de que isso venha para a gente poder até resolver problemas, até os problemas econômicos. As parcerias começando a dar mais certo, até por essa avaliação do que é importante. O legal é isso, Adriana, se a gente não perder de vista o básico, a sobrevivência, a dignidade, a ideia de que o outro tá bem, eu consigo ficar bem, de que não é porque eu quero que o outro tem que querer. Eu quero, eu posso, eu faço, e aí eu atravesso e atropelo todo mundo e cada um que se lasque. É isso. Exatamente. Tem as suas tensões, lá no final do ano. Setembro é puxado, não deixa. Setembro, né? De julho a setembro é quando a gente tá com esses planetas que estão mudando de signo, todos eles indo nos signos novos. Sempre que entra, dá um solavanco, né? Sempre que um planeta entra no signo, sai, mesmo né? que ele volta, que é o caso É. de Saturno, Netuno e Urano, que eles vão fazer, ele botou o pezinho no signo, isso já tá ativado. Isso já tá ativado. Tudo bem que vai ser em 2026 que Urano entra mesmo em Gêmeos. Saturno e Netuno entram em Áries. E
a gente tem que ficar preparado para essa conjunção de Saturno e Netuno, que ela está ativa praticamente o ano inteiro de 2025, embora ela só esteja exata em fevereiro de 2026. Por isso que eu acho que, assim, eu tenho até mais preocupações com 2025 do que com 2026, de fato, porque a gente tem essa mistura do velho, do novo, e que causa essa confusão que também o mapa do ingresso anuncia. Algumas pessoas se empolgam, algumas pessoas se deprimem demais. Agora, vale o alerta para agora e para os próximos anos, ainda mais com Urano em Gêmeos, dessas questões de eventos climáticos extremos. Quando isso aconteceu, a gente teve, por exemplo, o maior furacão registrado que a gente tem em número de mortos, que pegou Caribe e Estados Unidos em 1780. Sim. Nós tivemos explosões vulcânicas que afetaram o clima e geraram, por exemplo, um período lá que não teve um verão legal. A gente teve mais frio. Agora a gente está indo para o calor, né? A gente está com o aquecimento global, vendo a temperatura da Terra aumentar. A gente está num momento parecido quando a gente teve o que o pessoal da climatologia chama de pequena idade do gelo. Que ela teve um momento lá no século XIII, depois no século XVI até o século XIX, e começa com Plutão em Aquário tudo isso. E como a gente tem signos de ar com planetas pesados aí, a gente está colhendo os frutos da responsabilidade humana. A tecnologia, por exemplo, muito bacana, mas a gente consumiu recurso demais. Então, pensar nesses momentos de restrição como a gente está agora, e a gente vai ter um pouquinho mais para frente aí, maio, junho, com a economia mais complicada, é para a gente pensar no quanto a gente está consumindo. Quantos artigos que a gente estava acostumado a ter mais facilidade, que agora se transformaram em artigos de luxo porque o preço está nas alturas? Sim. Quantas pessoas já não tinham acesso a isso? A gente vai ver muito escancaramento de desigualdade. Ah, mas a pandemia já fez isso. Mas a gente aprendeu o suficiente para poder começar a repensar essa distribuição agora? 2025 vai ensinar isso pra gente também. Que ensine bem, né, Rodolfo? Que a gente consiga passar por isso, pelo menos naquilo que nós, no nosso mundinho, podemos fazer com os nossos recursos, né? Que ensine bem. Que ensine bem. E pra gente terminar, melhores momentos de 2025. O que você pontua aí de mês? Que o povo adora isso. Eu também gosto, sim. Eu me incluo na história. Olha, eu acho interessante a gente pegar aí um período de... Olha, a gente vai ter um período mais de energia nova aí, esse período de julho a setembro, que é o auge das forças novas. Isso pode causar espanto, Adriana? Pode. Pode causar espanto. Mas sem esse espanto, a gente não teria tanta criatividade. Enquanto a gente tiver Urano em Gêmeos, tem o risco também de maior proliferação de fake news. Mas quanta oportunidade de aprendizagem nova a gente não pode ter nesse período? Ele vai ficar aí, ó. Urano vai ficar em Gêmeos de julho a novembro. Se a gente souber administrar bem, por que não? Por que a gente não se dá bem? A gente pode ter aí... deixa eu olhar aqui de novo que eu tinha separado. Aqui, ó. Uma tentativa de resolução de problemas, de melhoria de acordos comerciais lá no final de 2025. Isso pode ser a mão na roda para a gente poder recuperar o vigor, recuperar o bom senso, para entender as mudanças que a gente está vendo e parar de apostar as fichas em apenas um grande símbolo. Então, de tentar rever nossa fé. O segundo semestre está melhor do que o primeiro para você? Não posso afirmar que é melhor. Ele tem até mais tensões acontecendo. É o período, assim, mistura, né? O meu período de maiores preocupações, ele se mistura com o meu período de maiores oportunidades. Porque a gente tem coisas mais harmônicas e coisas mais tensas pegando. Ou seja... Assim, em geral, não é um ano tranquilo. Mas é um ano que permite a gente entender, não que seja fácil,
Mas entender a importância do pé no chão e da realidade. Um monte de desafios, mas que é possível passar por eles. É possível passar. Olha, tecnologia, gente, vai estar, assim, a partir de maio também. Eu tô de olho nesse mês. Maio é um mês de muito start. Sei. Né? Eu tô de olho nesse mês. Até porque é quando Saturno entra em Áries também. E junho, na sequência, Júpiter entra em Câncer. E aí a gente tem a ativação de um trígono entre Urano e Plutão, que apesar dos balacubacos, desperta muita inovação. Que venham boas coisas, né? Que nasçam bons projetos e que também morram, no sentido simbólico, naturalmente, as coisas que não servem mais, né? É o que a gente precisa também de entender que se a gente não ficar bem, não adianta nada as coisas estarem bem. Esperar que tudo, assim, muita gente vem assim, nossa, e pergunta isso, né? Quando que vai melhorar? Olha, galera, até 2026 é puxado. Mas eu não posso esperar as coisas melhorarem para eu melhorar, para eu ficar bem. E esse ano vai mostrar isso pra gente. E a gente tem que fazer o que a gente faz, né? Sim. E você ajudando a gente a olhar pro céu do dia, pro céu do mês, pro céu do ano, pro céu do final de semana, que eu amo esse olha pro céu do ano que você faz. Muito obrigada. Obrigado você. Muito obrigada. Feliz ano novo, feliz tudo novo. Ótimo ano novo pra gente. Tudo de bom pra você, saúde. Que nem dizia o meu pai, saúde, amor e juízo. Vamos no juízo, né? A gente tenta criar o danadinho, a gente às vezes não sabe o que ele come, mas a gente tenta criar assim. Pode crer. Tudo de bom. Obrigada, viu? Pra você também. Beijo pra você. Excelente 2025. Pra super nós. Beijo. Beijo. Fica com Deus. Tchau. Bom, agora eu vou ensinar para vocês algumas simpatias que você vai usar com o louro, porque o louro, ele simboliza a riqueza, atrai dinheiro, atrai prosperidade, é um elemento assim, muito forte em todas as simpatias e nos rituais. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é mundial. Para dar sorte e trazer sonhos lúcidos, ou seja, você escolher coisas que vão realmente funcionar, faz o seguinte, pega 8 folhinhas de louro, e coloca debaixo do travesseiro, tá? Você pode tanto colocar entre a fronha e o travesseiro, tá? Para não deixar embaixo, para ela não secar, para ela não encarquilhar, tá? Essa folha de louro também, ela é muito boa para proteger a casa. Ela controla a inveja e o mal-olhado. E aí você também vai separar 8 folhas de louro com pedidos escritos na folha. Você escreve na folha tudo que você quer, um pedido em cada folha. Escreve com pilô, porque a caneta mesmo com a ponta, ela fura, tá? E você guarda dentro de um envelope. E para ativar a abundância, numa sexta-feira, você vai queimar esses pedidos depois, tá? Então, é isso que você vai fazer. Folhas de louro no travesseiro, entre a fronha e o travesseiro, para você ter sonhos lúcidos, sonhos possíveis, para você saber o que você sonhou de uma forma real e de uma forma simbólica, e também para você atrair a sua prosperidade, colocando lá os seus pedidos, guardando no envelope, e na sexta-feira seguinte, queima. Queima na frigideira mesmo, queima Você tem que ficar perto, é melhor a folha seca, porque ela queima mais rápido, a folha vegetal ela demora mais para queimar. Põe na frigideira, depois que você queimar, amassa bem com a mão e assopra, tá? Eu acho que essa é a melhor maneira de você jogar para o universo todos os seus pedidos, todos os seus sonhos. E para atrair amores, também ficar mais atraente, vai uma simpatia infalível e essa é bem fácil. Você precisa de uma xícara de açúcar e você vai usar essa xícara de açúcar depois que você tomar o seu banho normal. Você passa o açúcar, não dilui na água, não. Passa como se fosse um esfoliante, principalmente no rosto e nos pés. Esfrega bem nas mãos, na coluna,
e nos pés. E você vai repetir isso durante 7 dias seguidos. Então, 7 dias depois do seu banho, faz isso e depois você me fala se funcionou ou não, que eu quero saber. E agora eu vou dar para vocês aquela simpatia que vocês mais gostam, que é a simpatia para fazer agora, no dia 6 de janeiro. Dia 6 de janeiro é agora, segunda-feira. O que você vai fazer? Você vai comprar uma romã. Se você não achar romã, pode ser maçã verde, mas a romã é melhor. Vai cortar essa romã. Vai pegar, vai comer um pouco ela, pega e mastiga um pouco. Tem gente que não gosta muito de romã, mas mastiga um pouco ela. E principalmente as sementes. Só que a semente, você mastiga um pouco, mas não engole. Você tem que só sorver um pouco do caldinho dela e você cospe na mão e separa um pouquinho. Pega uma nota de R$2, mesma coisa que a gente faz no Ano Novo. Só que você pega a nota, coloca essas sementinhas que você mastigou ali, depois você cuspiu, coloca em cima da nota e faz um embrulhinho com ela. Pode grudar com durex, tá? Faz uma trouxinha dela e por volta das 7 horas da noite, 7 e pouco, naquela hora do entardecer, quando estiver nascendo as estrelas, você põe a trouxinha já na mão feita. Você olha para onde está a lua, né? Se tiver nublado, pode, mas olhar para o céu na direção da lua, com as mãos espalmadas, dizendo o seguinte: Melquior, Baltazar e Gaspar, não deixem o dinheiro faltar. Você vai repetir isso 3 vezes. Melquior, Baltazar e Gaspar, não deixem o dinheiro faltar. São os 3 reis magos. Melquior, não é Belchior, não é Melquior, Baltazar e Gaspar. Repete isso 3 vezes. E depois que você fez isso, você pega essa trouxinha que já tá lá com os carocinhos da romã e tudo isso, embrulhadinho, já coladinho com durex, gruda na sua carteira. Você só vai gastar esse dinheiro daqui a 1 ano, quando você refizer a simpatia de reis. Aí você tem que pegar outra nota de R$2, essa você tira. Claro, vai estar gasta, tem aqueles carocinhos lá que já estão lambidinhos ali e tudo, mas você normalmente consegue aproveitar a nota e gasta. E se você não quiser gastar, pode doar a nota, enfim, tira ela da sua circulação. Se você não tiver uma nota de R$2, você pode fazer uma nota de qualquer valor, desde que seja um valor corrente, uma moeda que vale, tá? Você pode fazer aqui com a sua moeda dos reais, você pode fazer com dólar, você pode fazer com euro, você pode fazer com qualquer moeda, tá? A nota de 2 ou a nota de 20, ela sempre é melhor, né? Porque o número 2 é um número que tem mais relação com o dinheiro, com a prosperidade, atrai mais, então por isso que a gente recomenda, mas se você não conseguir, enfim, no seu país não tem uma nota de 2 ou de 20, faz com a nota que você puder, que você tiver, guarda por 1 ano, daqui a 1 ano você gasta o dinheiro. É infalível, essa veio da minha avó, aliás, provavelmente não veio da minha avó, porque deve ter vindo da avó e da avó dela, né? Essa é bastante conhecida, mas eu aprendi com ela. E eu faço todo ano e, para mim, funciona. E eu quero saber se funciona para você. Faz isso e conta pra gente. Muito obrigada pela audiência. Um ótimo ano novo para vocês. E fevereiro a gente vai estar de volta, certamente aqui, com uma convidada muito especial. Até lá!